Boa tarde, nono ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente se encontrou ontem nós falamos sobre introdução de espécies exóticas. Falamos também sobre degradação e compreendemos que a degradação ela consiste em um processo que impossibilita o desenvolvimento de vida em um determinado local, seja animal ou vegetal. Na introdução de espécies exóticas, compreendemos que existe um grande problema, tanto na questão animal como vegetal. Isso porque eles passam a dominar uma área, já que eles não podem ser parasitados e nem possuem predadores, como o exemplo do caracol africano, que eu falei para vocês. Falamos também da água do Ártico, que é um grande problema, isso porque à medida que eles sugam, o navio suga a água e joga fora, joga para dentro do mar de novo. Esse processo faz com que ele traga de uma localidade para outra determinadas espécies exóticas de um lugar para outro, proliferando bactérias oceânicas, marítimas, afetando os ecossistemas aquáticos. Um grande problema também são algumas espécies que conseguem se fixar nas carapaças do navio, como a gente viu aqui o mexilhão dourado, que ele fica tão aglomerado. Se vocês pesquisarem na internet uma imagem do mexilhão dourado na costa de um navio, vocês vão ver que parece que o navio está cheio de bolhas, emboletado, se eu não me engano. Uma palavra assim. Ele fica cheio de bolhas, parece que ele está cheio de bolhas douradas. Ele fica altinho. E um grande problema que esses mexilhões dourados causam é que, além deles virem de uma localidade diferente para cá, para outra região que não é a natural dele, eles não possuem parasitas, e eles não possuem predadores, então eles vão se alastrar muito rápido. Eles começam a se fixar em locais não apropriados, causando problemas como foi o que aconteceu com uma hidrelétrica no Rio Grande do Sul, E aí, hoje nós vamos falar sobre o comércio de espécies silvestres. E calma, a gente está acabando esse assunto para a gente começar a se divertir um pouquinho no próximo ano, tá bom? Então a gente vai falar sobre o comércio de espécies silvestres, a comercialização. Quando a gente fala de comércio de espécies silvestres, a gente tem que associar, eu associo quando eu ouço, logo a cativeiro, a espécies ilegais, a cativeiro legal, como a gente vê no filme Rio, filme de ilustração, de animação, mas que ele tem um público bem amplo. Ele pode ser só uma animaçãozinha para criança, ou ele pode ser uma crítica e um alerta ambiental para nós que já conseguimos ver mais além. Então, se vocês observam, lá no filme Rio, eles focam exatamente nesse assunto. Eles estão falando exatamente sobre o comércio ilegal de espécies silvestres, não é isso? Que a gente vê lá no Rio. E fala também, olha só, o filme Rio, ele é ótimo para a gente estudar nessa aula, porque além dele falar do comércio ilegal das espécies silvestres, eles falam também lá do início da aula que a gente falou, sobre a extinção das espécies, que é exatamente da arara azul, não é isso? E lá a gente tem uma espécie que, no caso, ela está em cativeiro para proteger, para ser protegida. E eles tentam exatamente isso, fazer uma união entre uma espécie que está no seu habitat natural com um indivíduo da mesma espécie que está em cativeiro. E aí que está o negócio, E tem toda a luta do comércio legal. E é muito bacana vocês assistirem e fazerem uma crítica a respeito desse capítulo, que eu vou já passar, não é agora, mas é isso que eu vou fazer. Então, continuando aqui. O comércio de espécies silvestres é considerado a terceira maior atividade ilegal do mundo. Tanto o tráfico de animais quanto a exploração desmedida de vegetais oferece grandes riscos à biodiversidade. A espécie de animais preferidas dos traficantes são as aves de pequeno porte, como a
papagaios, sabiás e curiós, anfíbios como rãs, primatas e borboletas, até que cheguem às feiras livres, onde habitualmente ocorre a venda. Esses animais viajam em ônibus, caminhões ou em carros particulares. Eles são transportados dentro de compartimentos onde o espaço é reduzido, dificultando a movimentação. As luzes são mantidas permanentemente acesas para que não deixem de se alimentar, o que mantém o seu metabolismo ativo, provocando alto nível de estresse. Os sobreviventes, por tudo que sofreram, podem passar a apresentar mudanças de comportamento, o que pode ser observado em algumas aves capazes de arrancar as próprias penas. Apesar da boa intenção de quem quer adquirir esses animais para tornar um animal de estimação, é preciso ter em mente que, por ser seres silvestres, apresentam comportamentos diversos dos já domesticados. Estes animais silvestres podem sofrer de solidão, apresentar dificuldade de se reproduzir, não se adaptar ao espaço oferecido e à alimentação ofertada, além do que podem se expor à contaminação por doenças humanas que pode levá-lo à morte. Então, a gente vê aqui na gaiola, né, na imagem ao lado, na página 107, o papagaio verdadeiro, Amazona aestiva, é o nome da espécie. Por ser conhecido pela sua capacidade de imitar a fala humana, tornou-se um dos grandes alvos de captura ilegal na natureza. Se você se interessa em adquirir um animal diferente dos comumente tidos como animal de estimação, procure por locais registrados e certificados. A criação desses animais já é feita com o objetivo de vender e por isso eles são encontrados perfeitamente adaptados à vida em ambiente doméstico. Para inibir o comércio ilegal das espécies silvestres, você pode colaborar das seguintes formas: evitando a compra de enfeites e artefatos indígenas que utilizem penas de animais, cobrando dos agentes públicos uma fiscalização mais eficaz, cobrando capacitação de multiplicadores de informações voltadas para a consciência ambiental em escolas e em todas as redes de sociedade em geral, denunciando os traficantes à polícia através da linha verde do IBAMA, 0800 61 80 80. Então, vocês observam aqui que o comércio de espécies silvestres, o maior dele é ilegal. Ele é muito legal, principalmente quando se refere a aves. Aqui na nossa região é muito comum a gente ver o comércio legal de aves. Lá na minha rua tem um local em que eles fazem, né, eles colocam a exposição, né, o comércio literalmente mesmo. Tem um local que eles vendem essas espécies ilegalmente, então a gente tem que ter muito cuidado mesmo, certo? E agora a gente vai ver caça predatória. A caça predatória é uma atividade existente no Brasil desde o período colonial. Na comunidade indígena, a primeira caça representava a passagem para a vida adulta. E na comunidade europeia, o uso da pele dos animais abatidos era motivo de fascínio. Também conhecida como caça furtiva, essa atividade está diretamente ligada à captura e coleta ilegal de organismos silvestres, sejam eles animais ou vegetais. De efeito devastador, a caça predatória é a grande responsável pela redução drástica da biodiversidade, como observada entre os elefantes africanos perseguidos pelo seu marfim, os tubarões pelas suas barbatanas, os rinocerontes pelos seus chifres, entre tantos outros, mas além dos animais, os vegetais também correm risco de extinção. Muitas espécies brasileiras já são consideradas ameaçadas, como é o caso do pau-brasil, pau-brasilia inchinata, o mogno, Svitna macrofila e o palmito de Sara, Euterpia dura. Eles são explorados comercialmente por razões diversas. Os dois primeiros pela indústria madeireira e o terceiro pela extração de palmito, que leva uma palmeira de 12 anos à morte em poucos minutos. Então, é muito comum você ver entre conversas de adulto, a porta de mogno,
A porta do pau-brasil, uma mesa de móvel é muito cara. Então, pessoal, como a gente viu aí, infelizmente não deu para terminar o vídeo, porque o celular travou, problemas técnicos, perdão. Então, a gente viu que a caça predatória ela causa um grande problema, né? Além de um desequilíbrio ambiental, extinção de espécies, tanto vegetais como animais. E como a gente viu aí no caso da madeira, né? Da madeira citada, que passa 12 anos para ficar no ponto, para ficar na idade adulta, e em menos de 12 minutos ela pode ser totalmente destruída. E na página 109 vocês vão observar algumas sugestões que são dadas para que a gente consiga evitar e colaborar com esse tipo de prática, com essas caças predatórias ilegais, que são consideradas por muita atividade prazerosa, né? É muito comum na nossa região a gente ver pessoas que gostam de praticar essas atividades. Então, algumas sugestões aí na página 109 são: procure consumir produtos fabricados a partir de materiais reciclados, não consuma produtos à base de óleo de palma, alimentos, cosméticos e sabonetes, sem que tenham vindo de plantios sustentáveis. Não compre lembrancinhas de viagens ou acessórios e roupas confeccionadas a partir de parte de corpo de animais, como casca de pele de onça, corais, conchas, marfim, couro, pena e entre outros. Não adquira móveis feitos de madeira, a não ser que sejam de madeira de reflorestamento. Em atividades pesqueiras, evitar a apreensão de fêmeas, principalmente em período de reprodução, sendo que muitos consumidores de peixe, né, que gostam de peixe, preferem sempre as fêmeas por conta das óvulos. Não estimule shows de animais e, se puder, coloque-se contra esse tipo de atividade sempre que possível. Não vá a circos em que animais são usados para compor espetáculos. Esses animais não são tratados de forma digna, não estão em seu habitat natural. É fundamental que tenhamos consciência de que a natureza é um complexo dinâmico e interligado e, e que todo trabalho de proteção voltado para as espécies deve ser pensado para o ambiente como um todo. O segredo é a conscientização através da educação, que trará mudanças na base da sociedade. Juntos podemos reverter o triste cenário ambiental que estamos vivendo, certo? Então, se vocês observarem também, esses últimos capítulos a gente estudou, né? Uma disciplina, uma área, na verdade, da biologia, que é totalmente voltada para a educação ambiental. E a maioria pode ter, uma parte pode ter achado chato, né, a gente ter estudar essa parte da ciência, mas não existiria ciência se a gente não existiria e não existirá ciência se não for por conta do meio ambiente. E para nós, né, a nossa geração, cabe propagar o que estamos aprendendo de bom a respeito de respeitar o meio ambiente e de mantê-lo protegido, né? Por isso que é importante que a educação ambiental ela seja integrada na grade curricular, na nossa grade de ensino, para que a gente possa compreender a importância do meio ambiente em termos científicos, não só, é importante proteger a natureza, não isso, mas por que é importante? Porque através da natureza se tem meios de pesquisas científicas, tanto de reflorestamento, pesquisas com animais, pesquisas com vegetais, principalmente na descoberta de novas medicações que podem tratar doenças incuráveis, que podem fornecer tratamento para doenças com tratamentos que hoje ainda são razoáveis, e dar um tratamento digno para as pessoas. Então, a educação ambiental ela tem uma grande importância para o nosso desenvolvimento pessoal, social, e nos tornar e colabora muito para que a gente se torne um cidadão consciente e, como eu falei no início desse estudo, sustentável, que é usar as coisas, a gente pode usar tudo, mas usar com consciência, né? E como eu já até citei, falar de educação ambiental me lembrou muito de um filme, né? Que é o filme Rio,
vocês conhecem com certeza. O filme Rio, que trata da história de uma arara, né, da arara azul, de uma arara que ela é mantida em cativeiro domiciliar, mas totalmente legal, né, o processo de cativeiro dessa arara, e eles querem perpetuar espécies, reproduzir com uma arara não domesticada e que está no seu habitat natural, certo? Então, diante de tudo isso que a gente estudou, o que eu quero que vocês façam é que vocês assistam o filme Rio, né? E quem já assistiu já pode já ir fazendo o que eu vou solicitar, que é o seguinte, que é vocês assistirem o filme e agregar tudo que a gente leu e estudou nesses últimos capítulos sobre educação ambiental com o filme. Vocês vão identificar as partes que a gente do filme com o que a gente estudou. Tá combinado? Então, eu aguardo o trabalho de vocês, fiquem à vontade para expressar o conhecimento de vocês da maneira que acharem melhor. Vocês têm 8 dias para me entregar, então até a próxima sexta-feira. E mais uma vez eu peço desculpa por esse desconforto, né? E até mais, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Boa tarde.